Graça e a paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Bom, estamos aqui à noite, mas para você, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Nós somos da Igreja Presbiteriana Betel, aqui na Ilha do Governador, e esse é o Connect, cuja finalidade é conectar os irmãos, estarmos juntos em comunhão durante um tempo. Aqui, conectar-nos, obviamente, com Deus, pela leitura da sua palavra e pelas orações que vamos fazer, e conectar também a gente com aqueles irmãos que estão no campo missionário ou exercem funções que têm a ver com missões. E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial conversando com a gente e falando mais um pouquinho daquilo que Deus tem feito nos campos por aí. A igreja não para, a igreja do Senhor não para. A igreja do Senhor continua trabalhando porque o Senhor move a sua igreja à ação. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né, gente? Que é Deus que nos move. Se não fosse o Senhor, imagina? É o Senhor que nos dá ânimo, que nos dá vigor. A palavra de Deus fala que o Senhor dá força àquele que não tem nenhuma. Aqueles que confiam no Senhor vão renovando as suas forças, porque a nossa força vem do Senhor. A alegria que vem dele é a nossa força, a alegria em tempos de angústia, em tempos de dificuldades. E você está passando por alguma dificuldade? Alguma coisa aí no seu coração lhe chateando? Tirando a sua alegria, tirando a sua paz. Olha, vamos nos conectar, vamos orar uns pelos outros, vamos buscar a presença do Senhor, porque Ele, o Senhor, é poderoso para renovar a nossa vida. Amém? E nos colocar para frente. Eu queria ler com vocês a palavra de Deus num salmo muito lindo, que é o salmo de número 63, conforme está aí para a gente. O Fernando, hoje, que está aqui responsável pela transmissão, pelas gravações, colocou aí bem grande, colocou de um jeito, ficou muito bom, viu, Fernando? Esse destaque com esse branco aí fica fácil para o pessoal ler, principalmente quem está usando celular, às vezes a letra fica menorzinha, e assim fica bem destacado. Ficou muito bom, viu, Fernando? A palavra de Deus, Salmo 63, diz o seguinte: Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Só coisa boa, hein, gente? Só estímulo, só vontade de viver. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. Eita ferro, que coisa boa, hein? Antidepressivo total esse salmo, que maravilha. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Só esperança, só confiança. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Que coisa linda. Que salmo bom. Palavra de Deus nos anima, nos dá vida. E que coisa linda poder ler esse salmo com os irmãos. Quero orar, começar orando, falando com Deus. Vamos orar. Deus querido, louvado seja o teu nome. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso reconhecimento de que tu és o Senhor
e todas as coisas vêm de ti, que o Senhor tem o controle, e que o Senhor é o nosso Deus, e que o Senhor é Deus da nossa vida, Deus da nossa saúde. Irmãos agora que estão necessitando, Senhor, de um socorro nas suas dificuldades, nas suas apreensões, gente cuja saúde está debilitada, talvez essa dificuldade seja uma dificuldade que vem, às vezes, dessa coisa solitária que esse tempo está impondo a nós. Muitas vezes temos que nos afastar, isso causa dor e angústia, mas o Senhor, como nós lemos nesse salmo, nós confiamos no Senhor. Embora o nosso homem exterior, embora a gente mesmo se sinta mal, o nosso homem exterior se corrompa, a tua palavra diz que o interior vai se renovando a cada dia. Louvado seja o teu nome, porque a nossa vocação final, o final da nossa vida, a gente sabe como é, como vai ser. Eternidade contigo, vivendo na tua presença, mas enquanto passamos isso aqui, Senhor, sustenta-nos e dá-nos da tua graça. Nós oramos assim porque confiamos em ti e oramos em nome de Jesus, de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos motivos para adorar ao Senhor, para louvar o nome do Senhor. E dentre esses motivos eu tenho aqui anotadinho aqui para não esquecer de ninguém. Aniversariantes, veja bem, semana muito especial, hein? E você vai saber por quê daqui a pouquinho. Veja, dia 31 é aniversário da Maristela, a minha mulher. Maristela, e da Ana Carolina, da Carol, jovem. Dia 1º é a Aline Montini, lá do Fred, filha do Fred. Do Vinícius e meu aniversário. Veja só, vai ter que ter bacalhau. Você já sabe disso, quem me conhece sabe. Vai ter que ter um bacalhauzinho amanhã, depois de amanhã. Se Deus quiser, vai ter. Dia 2 é o Luiz Fernando, dia 4 é a Kedma, e também dia 4 é a Luiz, presidente da Mocidade. Coisa boa, coisa boa. Vamos agradecer a Deus por essas vidas preciosas. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos que, nesses dias, completam mais um ano de existência, de vida. E eu te agradeço porque estão fazendo isso na presença do Senhor. Estão fazendo isso conhecendo, discernindo a bondade de Deus, contando os dias como devem ser contados, alcançando o coração sábio, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Muito obrigado. Abençoa a vida de cada um, dada a tua graça, e que o melhor presente seja o presente do céu, seja o teu, na vida de cada um. Nós oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero dar alguns avisos, lembrar para você que todas as terças, às 8 horas da noite, nós temos o nosso Connect. E esse aqui é o nosso Connect. Todas as terças-feiras, nós recebemos um missionário, uma missionária, falamos sobre a obra no campo missionário, falamos sobre os desafios e somos desafiados ao envolvimento. Somos desafiados. A ideia do Connect é a gente estar conectado mesmo, um com o outro, com Deus e com a obra missionária. Na sexta-feira, nós temos a nossa reunião de oração às 6h30 da manhã. Reunião de oração, a igreja tem sido uma bênção, os irmãos têm orado e Deus, com certeza, tem ouvido. Sexta-feira também nós temos a nossa sexta
horas. Por que 20 horas? É para dar tempo de todo mundo chegar em casa, tomar aquele banhozinho, se preparar, juntar a família e participar. Nós temos a nossa escola bíblica dominical que voltou, não é, guardando essas obrigações que o tempo nos impõe, não é isso? De afastamento, direitinho, distanciamento, álcool em gel, máscara no rosto, muito cuidado, porque precisamos fazer a nossa parte nesse contexto todo que a gente está vivendo. Temos a escola dominical, um culto que começa às 9 da manhã, não é? Com a pregação da palavra de Deus, às 10 horas da manhã temos a escola dominical, depois à noite temos o nosso culto de celebração ao Senhor. Tem sido uma bênção muito grande para a vida de nós todos, nós que comparecemos ali. Eu quero lembrar também e agradecer que, em nome da igreja, em nome do conselho, em nome da tesouraria da igreja e tudo mais, agradecer a fidelidade dos irmãos que, nesse tempo de pandemia, não têm deixado de comparecer, deixado de contribuir com com o seu dízimo, com as suas ofertas, têm sido úteis. Hoje mesmo incluímos mais uma família dentre aquelas que estão recebendo nossa cesta básica. Éramos 25 no início da pandemia, agora qualquer hora a gente vai chegar a 60. As pessoas precisam. Famílias perderam seus meios de subsistência, seu dinheiro, seu trabalho. Muitos trabalhadores informais que não têm mais como exercer suas profissões. E a igreja está aí para isso, gente, para ser luz e sal, para ser bênção na vida dos outros. Então, já temos as nossas cestas básicas e o nosso compromisso. Tem o número da conta aí, Fernando? Se tiver, eu acho que tem. O número da conta da nossa igreja. Se você quiser comparecer aí com a sua colaboração para a obra, está aí na agência do Bradesco, aqui na Ilha do Governador, agência 2788, a conta corrente é 25844, e o CNPJ, caso você esteja efetuando esse depósito a partir de um banco diferente do Bradesco, você tem que usar o CNPJ, que é 68605-468, 1000 invertido, 43. Maravilha. Glória a Deus. Então, eu queria chamar agora aqui a nossa convidada de hoje, que é a Denise. Cadê a Denise? Cadê você, Denise? Eu não sei se eu estou aparecendo. Opa, apareci. Estou eu aí. Denise Alcaide, nossa missionária. Eu queria que você mesma se apresentasse. Você é presbiteriana, é? Sou presbiteriana, graças a Deus. Então, quem é você? Fala para a gente, se apresenta aí. Sim, pastor. Eu tenho um sobrenome árabe. Meu nome é Denise Alcaide, mas veio da família do meu pai. E é interessante que o meu avô era francês de nascimento, meu bisavô, tataravô, o pessoal tudo francês. Estava todo mundo alto, de olho azul, sabe? E eu puxei a minha mãe. E da família do meu pai tinha gente da Espanha. Então eu creio que o sobrenome árabe veio, né, da dominação dos mouros, aquela parte do mundo. Ah, sim, claro. Então juntou o biotipo da minha mãe, o sobrenome do meu pai, e deu uma perfeita árabe. Denise Alcais com biotipo árabe. Então, eu sou da igreja presbiteriana da Gávea, aqui no Rio, e sou muito feliz por ser presbiteriana. E graças a Deus a minha família também segue o evangelho, nem todos, mas a grande maioria, assim, agora da minha casa. E nós estamos juntos lá na Presbiteriana da Gávea. Que maravilha, Igreja Presbiteriana da Gávea. Dali da Gávea eu conheci o Badu, o Eduardo. Sim, O Eduardo, na verdade, eu conheci lá no interior da Bahia,
nos anos de 1980 e alguma coisa. Sim. Uhum. Que bom. Então, me diga uma coisa. E você já nasceu dentro da igreja? Tem gente que fala assim, não, eu nasci na Uhum. igreja. Você, desde cedo, frequentando a igreja, mas quando foi o momento que você percebeu assim a respeito da história da salvação e da sua necessidade de conversão, necessidade de entregar a vida ao Senhor? Quando se deu isso? Então, a minha família sempre foi espírita. Assim, berço foi espiritismo. E eu, desde nova, eu não gostava do espiritismo. E o que aconteceu é que eu comecei a frequentar a igreja católica perto da minha casa. Mas depois eu tive uns vizinhos batistas que começaram a pregar para mim. E eu me lembro, é interessante que eu era novinha e eu fui na igreja conversar com o padre. Eu lembro até do nome dele, Padre Edson. Eu era 13, 14 anos. E eu falei para o padre assim, padre, tem uns crentes falando para mim da Bíblia. Eu fico preocupada porque eu não sei o que eles acham de Maria. Eu gosto dos crentes, sabe? Mas eu fico preocupada. Ele falou assim: estão falando para você, então ouve, segue eles. Eles estão no caminho certo. E eu vi assim, Deus usando aquele padre de uma maneira extraordinária. Eu nunca vi um padre mandar uma fiel seguir o evangelho com cristãos batistas na época. Então, eu comecei a ter acesso ao Evangelho, eu estava com 14 anos, eu li o Novo Testamento todo, e com 15 anos, no dia seguinte dos meus 15 anos, minha mãe fez uma grande festa num salão que tinha no centro espírita perto de casa, e no dia seguinte eu pedi ela para ir para a igreja. Ela não queria deixar, mas acabou que uma pessoa do centro falou: poxa, aniversário dela, deixa ela ir para a igreja. E eu fui e me converti. O teu presente, o teu presente foi, mãe, deixa eu ir para a igreja. Deixa eu ir para a igreja. E fui me convertir no culto, mas já estava sendo evangelizado. Então, o que aconteceu é que a minha família me perseguiu muito, meus pais principalmente e tal. Mas, então, assim, eu vejo como se fosse assim, um preparo para aquilo que viria no futuro, sabe? Então, o que aconteceu é que depois eu já estava adulta e tudo, fazendo seminário, e eu estava, na época, numa igreja batista, mas eu achava que missões não era para mim, sabe? Eu queria ser assim, normalzinha, casar, ter filhos, ganhar dinheiro, aquela coisa assim. Então, quando tinha culto de missões, olha, para mim, vergonha, eu vou falar isso, eu ia para outra igreja assistir culto, porque eu fugia de missões. Aí um dia eu estava no seminário, a diretora estava recebendo um missionário vindo da Inglaterra, e ia falar sobre os muçulmanos, e ela sabia que eu ia escapar. Então, o que ela fez? Ela falou assim: olha, era da época, pastor, da transparência, sabe aquela transparência que projetava? Eu não sei assim, se é da sua época, mas era da Oh, época mas que botava transparência. claro, Ah, o famoso o retroprojetor. retroprojetor. E ela falou para mim assim: você vai ficar no retroprojetor para eu me assegurar que vai ter louvor. E depois vai sentar do meu lado, porque senão você não volta mais para o seminário. Então, não teve jeito, né? Eu tive que ficar ali no louvor, poxa, fiquei do lado dela. E quando o missionário estava pregando e falando sobre os muçulmanos e tudo, eu falei: Senhor, não quero nem ouvir. E o Senhor começou a falar comigo: mas esse chamado é para você. Eu falei: não, não quero. Eu ainda fugi bastante, sabe? Mas é um chamado irresistível. Quando a gente começa a entender os planos de Deus, o que é missões e tudo, o Senhor muda nosso coração, pastor, de uma tal forma que você passa a gostar até da comida, até da cultura, da língua. Você ama o povo. E essa é uma obra do Espírito Santo, realmente, não tem explicação. Que maravilha. Olha, que testemunho lindo, né? Pediu de presente para ir para a igreja. Depois queria fugir do culto. Você vê, as coisas estão assim. Para um, você quis ir correndo, pediu de presente. Mas chegou uma hora que você falou assim: não quero, quero dar no pé daqui. Aí teve alguém que falou assim: ó, senta aí. E o que você não queria se tornou aquela coisa que, na verdade, é sua vocação para a glória É de Deus, né? verdade. Que coisa linda, que coisa bonita. Puxa vida.
Que coisa linda. Então, eu vi aí como foi o seu chamado. E agora, o que você tem feito com o seu chamado? Sim, antes de eu ir para o campo, eu fiz faculdade, eu sou formada. Na época era estudos sociais, era longa em história, curta em geografia, e eu ainda dei muita aula por aí, nos cursos e nas escolas. Então, eu fiquei trabalhando como professora de história. Acontece que nesse período, então, eu fui me preparando, eu fiz uma pós-graduação em História das Relações Internacionais pela UERJ. Então, às vezes as pessoas pensam assim, missionário não dá para nada, né? Mas missionário estuda muito, tem que se preparar. Então, eu já tinha uma pós e também, pelo Mackenzie, eu comecei a fazer teologia, depois foi teologia histórica, mas aí meu pai faleceu, eu não pude continuar, mas estava lá, tudo certinho, fazendo mestrado pelo Mackenzie. Bom, no intervalo que eu estou dando aula, então começa o preparo, né, para ir para o campo, o senhor falando comigo, e eu me lembro que eu fui então fazer o primeiro curso de missões. E eu ainda na resistência falei assim, eu não vou para o campo, eu vou fazer o curso porque Jesus mandou, eu estou obedecendo Jesus. Mas ir para o campo eu não fui. E acabou que eu fui a primeira do curso a ir para o campo transcultural, e 10 anos depois, o primeiro aluno que tinha se formado começou a ir para o campo. Então, só depois de 10 anos, os alunos começaram a ir. Então, você vê que toda vez que eu dizia não, eu era aquela filha rebelde que diz não e obedece depois. Mas deu tudo certo, o senhor abriu as portas, e o meu primeiro campo, eu saí primeiro para a Inglaterra para estudar inglês, depois eu tive na Turquia com o irmão André da missão Portas Abertas, fiz um curso na Turquia, de lá eu segui para o Oriente Médio, e aí foram mais de 15 países. Lá na Inglaterra, em Londres? Pastor, desculpa, não me ouvi. Você esteve na Inglaterra, esteve onde? Em Londres? Você morou lá em Sim, Londres? eu estudei primeiro numa cidade do interior para estudar inglês, eu estudei em Rio, uma cidade bem pequenininha, mas eu fiz alguns trabalhos em Londres, inclusive com muçulmanos, porque as pessoas acham que a Europa, assim, é chique morar na Europa, mas muito muçulmano, muito. E o que acontece é que nós fizemos um trabalho de evangelização e alguns cursos para como trabalhar com muçulmanos dentro da Europa e entender a cosmovisão deles e tudo. Então, eu fiz um curso em Londres, sim, mas É, focado com muçulmanos. eu morei lá na Inglaterra também, morei em Londres. Pertinho da minha casa tinha uma mesquita. Aliás, hoje o bairro que eu morava, lá que chamam Borough, né, que é uma coisa grande, né, de Hackney, é pro lado lá do perto, indo para a cidade, perto dali aquela estação ali chamam de Liverpool Street. Você pega Uhum. aquela rua e vai em frente, saindo oposto à cidade, né? Centro da cidade. Aquilo lá está cheio É, de muçulmanos hoje, né? Esse a desafio que você Speaker's fala. Corner era uma praça grande, então os muçulmanos ficavam ali debatendo e xingando os cristãos e tudo. E foi uma experiência muito rica ver o que está acontecendo naquela parte do mundo. É. Então, e hoje você tem feito o quê? O que você tem Sim. feito? Para que você está se preparando? Ou de onde, ou melhor, não sei se é o seu caso, de onde você quer fugir agora? Porque se você disser assim, eu quero fugir de tal lugar, a gente já vai saber que é para lá que você vai, pelo que a sua vida está nos Pois dizendo é. aí. Você sabe que eu fui a primeira vez em 1998 para o Oriente Médio. Eu trabalhei lá, trabalhei com refugiados, no caso os palestinos, né? Era 2,1 milhão de palestinos, experiências extraordinárias, daqui a pouco até eu posso contar algumas. E isso foi a primeira vez que eu fui. Depois, o meu pai faleceu, eu tive que levantar mais sustento, ajudar mais em casa.
Então, eu fiquei um período no Brasil e voltei novamente. Aí eu já peguei os refugiados sírios. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu sofri um acidente, eu caí em cima de uma garrafa de vidro, infelizmente, e perdi uma artéria no meu braço esquerdo e quase faleci. Então, foi uma experiência assim, muito dramática com a minha volta. Eu precisei ficar um ano me recuperando. E nesse final de recuperação, o Senhor falou para mim que ia me dar de presente uma viagem assim, de restabelecimento. Eu até brinquei com o Senhor, orando, estava orando, o Senhor falou no meu coração. E eu falei assim, Senhor, nem precisava, mas o Senhor me levou para os Estados Unidos. E no dia que o Senhor falou no meu coração, no dia seguinte eu recebi uma ligação, um convite para ir para os Estados Unidos, e foi uma confirmação assim, muito clara de Deus. Eu fui para os Estados Unidos, para o Canadá, fiquei 2 meses viajando, e lá eu recebi alguns convites de trabalho para atuar no seminário lá e tudo. E quando eu estava no Brasil, eu dava aula também, aqui no Brasil, em alguns seminários teológicos, todos na área de missões. Então, o Senhor falou para mim, não volta para o Brasil, porque eu tenho uma obra com a sua família. Nessa época, eram poucos convertidos. E aquela voz, assim, aquele chamado que você não quer ouvir. Você está nos Estados Unidos, as pessoas querem te pagar em dólar, te convidam e falam que, olha, a gente vai te dar essa chance, essa chance. E o Senhor fala, entra no avião e volta. E aí eu falei, bom, como eu já tenho experiência com Jesus, eu não vou nem questionar, eu só vou entrar no avião e obedecer. Então eu voltei para o Brasil e logo depois a minha cunhada estava no candomblé, o meu irmão na macumba, no espiritismo, e o Senhor me usou assim, para falar com eles mais, o evangelho, eles nunca quiseram me ouvir, e se converteram e hoje são batizados, membros da minha igreja, atuantes e tudo. E assim, outras pessoas vieram e pronto, agora eu estou junto com meu irmão e minha cunhada ajudando eles a crescerem na fé. Então foi esse período assim. E agora, para o futuro, nós estamos, eu estou em conversações ainda com a APMT, num processo, vamos ver o que Deus vai fazer. Para quem não conhece, a PMT é uma agência presbiteriana de missões transculturais. Isso. A Igreja Presbiteriana tem missões transculturais, Isso. enviando pessoas pelo mundo inteiro, desde que haja uma vocação e, enfim, reconhecida, claro, pela Igreja e também atestada pela própria APMT. Temos juntas de missões nacionais, temos missões, missão Caiuagem trabalha junto, e a Igreja Presbiteriana está em muitos lugares. A Igreja Presbiteriana tem uma coisa, ela é muito quieta, às vezes faz as coisas e não divulga muito, mas o trabalho tem sido feito. Assim como protismo ou qualquer afirmação que seja entendido como uma superioridade, não. Mas nessa cooperação, as igrejas, louvado seja o nome do Senhor por isso, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista e muitas outras igrejas estão organizadas, e você não se engane, não. Mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio, quando alguém pensa, não, eles pararam, não, a gente está trabalhando, tem muita gente trabalhando, fazendo a obra do Senhor, por isso, a sua cooperação em oração, indo e contribuindo financeiramente, uma coisa muito importante. A igreja não para, mesmo quando não fala muito o que está fazendo. Aliás, é uma característica do presbiteriano, que é mais recatado, mas louvado seja o Senhor pela sua vida. Então, você não quis vir, não queria vir para o Brasil, mas veio, aí Deus fez a obra através da sua vida, e você agora está se preparando para o quê? Sim, Especificamente. Um requisito da APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, como a irmã falou, é fazer uma reciclagem teológica. Então, eu estou fazendo online, não tem problema nenhum, é bom o Edcast, e agora estamos aguardando, porque com a pandemia muitas fronteiras fecharam.
Também o nosso país está num processo de instabilidade, assim, que a gente não sabe o que vai acontecer, inclusive em relação à moeda, porque quando a gente sai do Brasil, o custo é muito alto, porque a conversão da moeda é muito cara. Então, às vezes as pessoas pensam assim, mas você ganha muito? Não, o custo de vida, a moeda lá é cara. Então, o padrão de vida não é o padrão de vida alto, é só custoso. E as pessoas, pastor, às vezes costumam falar assim para mim, irmã, tem tanta necessidade aqui, por que você vai para o outro lado do mundo? É interessante, porque, na verdade, se a gente for falar de necessidade, então eu vou apresentar alguns números. Apenas 1% de cristãos vai para aquela parte do mundo trabalhar com muçulmanos, sendo que investimento é apenas 2% de todo investimento mundial vai para trabalho com muçulmanos. Então, é uma média assim, pastor, um cristão para 420 mil muçulmanos. Então, se a gente está falando de necessidade, agora, eu costumo dizer o seguinte: nós não corremos atrás de necessidade, nós corremos atrás da vontade de Deus. Por que eu falo isso? Porque necessidade tem em qualquer lugar do mundo. Na minha casa tem necessidade. E aqui no bairro tem necessidades. Então, se eu for correr atrás de necessidades, eu vou enlouquecer, porque o tempo todo, em todos os lugares tem necessidade. Acontece que Jesus pega uma pessoa ou uma família no meio da igreja e leva para onde não tem o evangelho, ou poucas pessoas estão naquela parte do mundo, e a gente ainda reclama do único que foi, que largou a família, largou a cultura, largou a língua, largou várias coisas para servir o evangelho, e a gente ainda fala da necessidade. Então, assim, não deveria ser assim. Talvez a resposta possa ser a seguinte: o pastor Jeremias Pereira é um sujeito muito espirituoso. E ele fala assim: ó, quem tem a visão tem o chamado. Né? Então ele fala: bom, se uma pessoa está tão preocupada com o que precisa fazer aqui, ora, se ela está aqui, faça o que você tem certeza que acha que tem que ser feito e deixa que Deus às vezes fala, passa a Macedônia e ajuda-nos. A gente quer ir para um canto, Deus manda para o outro, e com certeza essa dinâmica do Espírito, o capítulo 3 de João vai nos explicar direitinho. Aquele que vive no Espírito nasceu de novo. Ele, às vezes, Deus pega, manda um para um lugar e manda um para o outro. Por que ele quer mandar um para o outro? É problema com todas as que em você o suprimento para a obra dele. É bem verdade, como nós estávamos conversando antes, é que Deus vai agir na sua vida te dando a capacitação, mas Deus quer você lá. Por isso você vai. Não é? Foi É sem isso. querer, mas foi, né? E ele fez tão direitinho que botou, como eu falei, o biotipo árabe e sobrenome árabe. E isso ajuda bastante, pelo menos me protege um pouco assim, de ser alvo, de parecer que eu sou americana e tudo, porque às vezes é um pouco mais perigoso para quando a pessoa tem uma pele bem mais clara, olho azul, essas coisas. Então, não nasceu de olho azul e foi uma benção. Deus já estava Pois preparando é. você para mandar para lá. Para quem acredita que Deus é soberano, eu acredito. Né? Claro. Essa aí não vai ter olho azul, não, vai ser assim, porque eu vou mandar ela para lá. Todos os nossos dias estão escritos na presença do Senhor, eu sei disso. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero, Denise, dar para você, agora, um espaço, a oportunidade, para você trazer para a gente relatos. Você me falou de coisas, Sim. não é que com certeza serão muito edificantes para nós. Eu queria ouvir você, a igreja quer ouvir você, as pessoas querem ouvir você falar, Sim. e você de desafio, nos tirando do lugar comum, não é? Da zona de conforto, no mínimo, para amar mais a obra missionária. Eu quero franquear a palavra para você, você ficar um tempo Sim. aí sozinha,
Eu gostaria muito de ouvir você falando daquilo que Deus tem feito na sua vida. Certo. Tá bom? Eu, tá bom, pastor. Pode começar? Pode. Eu vou sair. Tá Tchau. bom. Então, uma coisa muito interessante é que as pessoas às vezes acham que, como mulher solteira, naquela parte do mundo, eu já vi alguns preconceitos, assim. Quem vai fazer lá, uma mulher solteira? É, bom, solteirice não foi opção minha, foi algo que aconteceu. Mas eu vou começar contando um testemunho que nem é meu. Eu vou contar um testemunho de uma moça que veio da Holanda, e solteira, e quando ela chegou lá, muita gente teve preconceito com ela. Ah, vem para cá, essas mulheres vêm para cá, o que vai fazer aqui? E ela falava muito bem o inglês, ela tinha um dom natural com línguas. Então, ela foi para o interior e realmente não sabia como começar. E ela encontrou algumas pessoas surdas. E eles não tinham linguagens de sinais. Então, o que ela fez? Ela criou linguagem de sinais para aqueles surdos que ela encontrou no interior, criou um alfabeto, criou tudo. E ela começou a ensinar para eles aquela linguagem e falar de Jesus para eles. Bom, a coisa se espalhou, tomou um volume tão grande que o rei, então, chamou aquela moça e queria saber o que estava acontecendo. Então, ela falou que criou um alfabeto para eles e tudo. E ele ficou tão maravilhado com aquilo que ele deu um prédio para ela, colocou o exército à disposição dela, e ela foi filmada, apareceu na televisão e tudo. E quando ela estava ali sendo vigiada pelo exército, o exército não entendia a linguagem de sinais. Então, ela pregou o evangelho para muita gente. E foi algo lindo e interessante de ver como Deus quebra paradigmas e usou aquela moça para que aquelas pessoas surdas tivessem acesso ao evangelho. Uma das moças que se converteu com o trabalho dela foi para os Estados Unidos, fez seminário e voltou para continuar o trabalho quando ela não pudesse mais estar. Então, o trabalho de missões não parou, mesmo quando ela precisou de voltar para o país dela, ou se ausentar, e cresce e está lá até hoje. É interessante como Deus faz coisas que nós não compreendemos. Comigo, quando eu fui para o campo, mais ou menos em 1998, um dos trabalhos que eu fiz no interior da Jordânia, eu estava na Jordânia. Então, eu cheguei com um grupo de pessoas para visitar uma vila palestina. E quando nós chegamos lá, eu não sabia falar nada de árabe. Tinha uma moça da Austrália, que era fisioterapeuta, e essa moça começou a cuidar de algumas pessoas com necessidades. E eu chamei uma menina que era da Coreia do Sul e falei para ela: vamos pedir para as mulheres para nós irmos ao banheiro na casa delas. Ela falou assim para mim: minha querida, tem banheiro aqui. Eu falei: alô, você não está entendendo? Eu quero me comunicar com elas. Vamos pedir para ir na casa delas. E ela falou assim: mas nós não falamos árabe. Eu falei: oh, meu pai, precisa de outra carioca. Eu falei assim: não tem problema, eu tenho um dicionário, vamos lá. Então, ela ficou um pouco tímida e foi comigo na rua. E quando nós chegamos lá, encontrei uma mulher, abri o dicionário rapidamente e falei assim: Bidiaru, eu quero ir ao. Aí eu falei: Harame, Harame. Aí ela: Shumidik, o que você quer? Eu falei: eu quero ir ao banheiro. Vai falando em árabe, tentando. E aí ela pegou e começou a rir. E eu não entendi, eu achei que era sotaque. E ela falou para as vizinhas: vizinhas, vem cá ver o que essa menina quer. E quando elas chegaram perto de mim, elas perguntaram: Chubitik. E eu falei: Harame, Harame. Então elas começaram a rir muito. E eu fiz a dancinha do banheiro, como se tivesse apertado. E elas me levaram, era um buraco no chão e tudo. Eu fui só para ir, né? E quando eu voltei, elas estavam rindo muito, e a vila toda já estava do lado de fora das mulheres, as mulheres. E então elas falaram para mim assim: olha no dicionário, harame
e Hammam. Quando eu olhei Hammam, era banheiro. Eu falei, meu pai, o que eu falei? Porque eu estava pedindo Haram. E Haram é ladrão. Então eu falava, eu quero ladrão, eu quero ladrão. Você imagina uma carioca sair do Rio de Janeiro, do Brasil, para pedir ladrão no deserto do Oriente Médio? Mas Deus usou aquilo para a glória dele. As mulheres, elas riam tanto, elas ficavam tão em volta de mim, que elas queriam ter comunhão, elas queriam falar, elas queriam me pegar, elas queriam conversar comigo. Eu não tinha muito árabe. Então, a equipe que estava comigo, quando viu, correu para ajudar, eles falavam bem, traduziam. Então, foi uma experiência muito maravilhosa, e elas tiveram acesso ao Evangelho, mas na hora de ir embora, elas falaram assim para eles: vocês podem ir, mas ela é nossa. Entraram na frente da Kombi, botaram as mãos assim e falaram: desce daí, desce porque você é nossa. Foi muito lindo de ver. E então a liderança falou para mim: olha, com sustento, sem sustento, seja como for, você fica. Você nunca vai sair daqui, porque nós temos certeza que Deus trouxe você aqui. Era tempo de aprender a língua, então não podia ficar com elas, mas foi assim algo maravilhoso que eu nunca jamais vou esquecer. Uma outra experiência que eu tive, uma líder minha, estava estudando árabe nessa época, ela disse que nós íamos numa universidade também, pelo deserto, e distribuir material. Então, ela falou: cada uma pega uma Bíblia em árabe e nós vamos encontrar as moças na universidade. Então, fomos tipicamente vestidos, mas só que quando eu cheguei no quartinho que estavam as Bíblias, eu estava com uma mochilinha. E eu falei assim: ah, Senhor, eu vim lá do Brasil, eu sou carioca, eu não vou levar uma Bíblia, eu vou pegar bastante coisa. Então, eu enchia a mochila. E acho que ela pensou que era lanche, sabe? Então, eu fui com aquela mochila cheia de Bíblias e materiais e fomos para o deserto. E quando chegamos lá, eu fiz tudo que ela pediu e tal, e nada estava funcionando. Até que, quase na hora de ir embora, ela sentou nas escadarias da universidade e eu falei assim para ela: tem um banco aqui na frente, você tem algum problema se eu sentar aqui na sua frente, no banco, e ter uma palavra de oração antes da gente ir embora? E ela falou: não, tinha uma outra moça, uma inglesa, ela falou: não, não tem problema, pode sentar lá. E as duas ficaram da escadaria da universidade me vendo no banquinho. E eu sentei lá e comecei a orar, e eu falei: ah, Senhor, estou com a minha mochila cheia de Bíblia, eu vim do Brasil, os irmãos ofertaram, oraram por mim, eu deixei toda a minha vida para lá, eu dei tudo para o Senhor para estar aqui. Ah, Jesus, não deixa eu voltar com esse material, eu quero compartilhar a tua palavra com essas moças. E então veio uma moça e perguntou para mim: Menuelentim, de onde você é? Eu falei assim: Anaminal Brasil. Eu não falava muito bem o árabe, mas estava aprendendo. Então ela falou: uma brasileira no deserto? Meninas, olha o que eu achei! E rapidamente foi como nessa vila, as meninas todas me rodearam e elas perguntaram: o que você está fazendo aqui? E eu falei para elas assim: eu tenho presente de Deus para vocês. Então eu abri a mochila. Imagina, a minha líder sentada na escada arregalou o olho. Como que ela pode ter tanto material? E eu comecei a distribuir Bíblia, material evangelístico. E sabe, as meninas, elas amaram. Elas falaram assim: você não tem mais? Vamos dividir entre, então, alojamentos, os quartos que nós dormíamos aqui, que elas ficavam pelas universidades, e elas falaram assim para mim: nós queremos que você nos ensine mais. E aí começou a chamada pela mesquita para oração, e elas falaram: vamos sentar lá na mesquita, a gente pode conversar, e você ensina. Só que é muito perigoso. Então, a minha líder da escada, eu olhei para ela e ela ficou assim: você vai morrer, você vai morrer. Bom, irmãos, eu tive que sair dali. Ela falou: vamos embora agora. E eu falei para ela, expliquei que tinha que voltar. E fui embora para a capital.
E elas com muito medo de alguém pegar aquele monte de moça com Bíblia, quem deu aquele monte de material, mas conseguimos sair da situação. E foi interessante, porque elas ficaram ali com a Bíblia, material evangelístico, tudo escrito em árabe para elas. Então, assim, foi uma experiência muito maravilhosa, muito rica. Eu gosto de fazer discipulado, Jesus nos chamou para fazer discipulado, mas algumas vezes eu fiz alguns trabalhos de impacto. E o discipulado ele é um trabalho de longo prazo. Quando a pessoa vem, por exemplo, uma moça que se converte, nós não podemos imediatamente introduzi-la com outros grupos de pessoas convertidas. Porque, primeiro, nós não sabemos se ela é verdadeiramente convertida, então ela pode entregar as outras mulheres que aceitaram Jesus. Então, nós não podemos colocar ninguém em risco. Em segundo lugar, se ela for pega, for torturada, ela não vai saber de outros trabalhos, de outras pessoas que estão conhecendo também o Evangelho. Então, nós protegemos as pessoas. Quando as pessoas já estão maduras, já estão caminhando um tempo, então nós introduzimos elas em grupos pequenos. E assim, até ela conhecer todo o grupo, toda a igreja, que clandestinamente está aprendendo a palavra de Deus. Muitas dessas mulheres, elas não trocam as suas roupas, suas vestimentas, elas continuam vestidas como muçulmanas, até para se protegerem. E como mães, elas têm a função de levar o evangelho aos filhos. Imagina, quando você ganha uma mulher que é mãe, como que ela, que tem a função de levar a palavra, o ensinamento para as crianças, pode influenciar na mente, no futuro dessas crianças que estão crescendo? Como que elas podem aprender sobre a fé, sobre Jesus Cristo? Então, quando você ganha uma mulher, você está fazendo um papel importantíssimo. Fora que quando você está evangelizando, elas querem te islamizar. E muitas vezes eu deixo como se, não sei, não estou entendendo o que elas querem. E elas falam, eu escuto, até faço perguntas. Então, quando eu começo a evangelizar, elas têm a mesma postura educada que eu tive para com elas. E quando elas não sabem responder os questionamentos, e que nós levamos elas a pensarem sobre o Evangelho, elas vão para os maridos e perguntam para os maridos. E quando o marido não sabe responder, ele pergunta para o Sheikh, que é o líder islâmico das mesquitas, como uma figura de um pastor, mas no caso islâmico. Então, você fala com a mulher, e você faz o marido ouvir a mesma palavra e o Cher também. E às vezes ela vem com a resposta que o Cher deu para o marido deu para ela, e daí você volta de novo e fica nesse processo. Então todo mundo está ouvindo o Evangelho. Sabe? É algo lindo que Deus faz. E você pensa que não, e a semente está espalhando. Nós temos um grande número de muçulmanos no mundo, como eu falei, inclusive em países como a Europa, mas nunca na história se converteu tanto muçulmano a Jesus Cristo como em nossos dias. Eu sei que várias pessoas já ouviram falar de pessoas que tiveram visão e sonhos com Jesus aparecendo, mas não se enganem, não é essa a maneira comum deles se converterem, isso é atípico. E quando acontece isso, nós não sabemos explicar por que acontece, mas acontece, sempre que eles têm um sonho com Jesus, eles sempre são apontados a encontrar um missionário, uma igreja, um pastor, alguém que possa orientá-los na fé e na palavra. E é por isso que nós estamos lá. Agora, eu vou contar uma outra experiência. Eu tenho muitas experiências, então eu vou contar todas, mas como o tempo é limitado, eu vou contar mais uma experiência e uma experiência entre os refugiados sírios. Quando eu estava estudando árabe, já da segunda vez, porque o árabe, eles dizem que é a língua do céu, sabe, irmãos? E eu tenho que concordar, porque leva uma eternidade para aprender essa língua. É a segunda língua mais difícil do mundo. Então é a língua do céu, não é?
Então, quando a gente está aprendendo árabe, quando eu voltei, já da segunda vez, tive que estudar de novo, e, porque tinha esquecido muitas coisas. E aí, quando eu estava estudando árabe, a professora deu uma palavra nervo, sabe? E eu falei, ai, que palavra, não vou nem usar isso. Então, teve uma provinha e eu não lembrava dessa palavra. E uma freira da Índia falou para mim, você errou, é só essa palavra, por que você não marcou lá? E eu falei, essa nervo está me deixando nervosa, porque eu não vou usar para nada. E quando nós fomos com os refugiados sírios, vieram alguns médicos e nos dividiram em equipes e pediram para eu traduzir. Irmãos, era uma babela. Os médicos só falavam espanhol, as pessoas da equipe só falavam inglês e tinha que traduzir para os árabes em árabe. Vocês podem imaginar. E quando eu cheguei lá, eu fiquei com um grupo e fui para uma família e o marido lá, o chefe da casa, começou a falar Ainda já, eu tenho uma dor, que sabe? E eu falei, eu acho que eu conheço essa palavra. E era justamente a palavra que eu tinha errado na prova. Eu falei, a palavra da prova. Realmente eu precisava, né? Então, ainda bem, demos o remédio certo para o árabe, ele ficou bom. E nós tivemos a oportunidade de pregar o evangelho para essa família. A parte mais linda é que a filha dele estava com um problema grave de saúde e nenhum muçulmano ajudou, porque eles eram refugiados sírios, nem o hospital público, nem os muçulmanos não queriam saber dos refugiados, estavam cansados dos refugiados. E nós estávamos lá, eu me lembro que eu doei um mês da minha alimentação como parte da oferta para essa menina operar junto com outros missionários. Eu passei o mês todo comendo miojo. E quando as meninas, as outras missionárias souberam que eu estava assim, eles chamaram a minha atenção, você vai ficar doente, você está louca? Eu falei, mas vai ajudar. E juntamos todas as ofertas e a menina operou. E como esse ato de amor e sacrifício que nós fizemos por essa criança, a menina ficou boa e os pais quiseram o evangelho. Eles quiseram ouvir falar de Jesus. E a mãe nem apareceu os olhos, eu nunca vi sequer os olhos da mãe. Mas eles receberam a palavra de Deus. Algo lindo, extraordinário aconteceu naquele lugar. Nós tivemos oportunidade com várias famílias sírias, com histórias tristes. Eu encontrei uma mulher que ela disse assim, eu odiava cristãos. Eu não poderia nem passar perto de tanto ódio. Mas o amor de vocês nos constrangeu. Nós temos comida, vocês nos visitam, vocês nos amam. E esse amor me constrangeu de tal forma que eu não tive outra coisa a fazer senão entregar minha vida a Jesus. Ela é nossa irmã e vai morar no céu, com aquela vestimenta ainda, mas servindo o Senhor Jesus clandestinamente. Nós vimos muitas pessoas que estavam carentes da palavra de Deus. E como eu falei, são poucos missionários para tantas necessidades. A moeda é muito cara. Para vocês terem uma ideia, o dinar equivale a libra. Já chegou a bater 7 vezes mais a nossa moeda. Então, o missionário, para trabalhar naquela parte do mundo, precisa de muito recurso. Agora, irmãos, vamos pensar. Se cada um de nós desse o valor de uma Coca-Cola, apenas uma Coca-Cola, com o número de cristãos, nós somos mais de 2 milhões de cristãos no mundo. Nós faríamos um estrago no inferno. Mas acontece que o inimigo coloca na nossa mente que é muito pouco, por que eu vou ofertar? Então a gente não oferta nada. Claro, seria uma vergonha que nós, diante de tanto que Deus nos dá, investíssemos somente uma Coca-Cola. Deus nos tem dado tantas coisas, mas se nós fizéssemos somente isso, já faríamos grandes coisas. Para os irmãos terem uma ideia, o que a Arábia Saudita investe em 3 dias para a islamização do mundo, a maior agência missionária está no Texas, uma agência batista.
ela leva 1 ano para fazer o que a Arábia Saudita faz em 3 dias. Então, nós temos que repensar essas coisas, porque não é que é custoso para nós, é que nós temos que entender que nós estamos aqui com a missão, todos nós temos a missão. Essa fala, uns foram chamados para pregar, outros para orar e outros para contribuir, não tem base bíblica. Todos nós fomos chamados para pregar, para orar e para contribuir. Eu, como missionária, contribuo para missões. Eu oro por missões, eu oro pela igreja perseguida. Então, o que nós temos que fazer é espalhar o reino dos céus. Claro, nós temos a nossa manutenção, as nossas necessidades, isso é óbvio. Nós temos que investir aqui, nós temos dízimos e ofertas para devolver ao Senhor. No entanto, pessoas que vão para o outro lado do mundo, eles vivem do Evangelho integralmente, espalhando as boas novas. E aí nós falamos assim, mas, irmã, é tão difícil o trabalho lá. Difícil não é o trabalho. Difícil não é o trabalho, porque nós vamos, como o pastor falou agora, no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence os homens do pecado, da justiça e do juízo. Nosso trabalho é pregar o Evangelho. Agora, nós temos que pregar na língua do povo. Para pregar na língua do povo, você precisa aprender a língua, a cultura, a cosmovisão, entender como eles pensam. Você sabe que quando o muçulmano ele pensa, ele só pensa contra o Islã ou a favor do cristianismo, dentro da cosmovisão islâmica, ele já é réu de inferno. Por isso que muitos rejeitam, por isso que muitos querem maltratar os cristãos. Nós temos que entender isso. Os cristãos estão correndo risco de vida. Então, o ponto não é se é difícil ou fácil, porque é obra do Espírito Santo. O ponto é o tanto que o missionário precisa se preparar, aprender, se capacitar para estar ali. E como ele se sacrifica em termos de deixar a sua cultura, deixar a sua família. Sabe que no Natal eu já peguei -11 em Amã. Aqui um calor, no meio dos cariocas, a minha família toda reunida e eu sozinha, com -11, de madrugada, vendo a minha família por uma tela. E quando eu virou meia-noite aqui, era de madrugada lá, eu cumprimentei eles, desliguei a tela e chorei, porque eu estava sozinha. Irmãos, nós estamos atendendo o chamado do Senhor. Eu agradeço a Deus todos os dias por ser missionária. É um privilégio, é uma honra. Mas quando a gente pensa em missões e a gente acha que a gente não é parte disso, nós não entendemos nada. Porque missão é para a igreja. Eclésia, chamados para fora, para sermos sal da terra e luz do mundo. Então, qual é o melhor lugar do mundo? É no centro da vontade de Deus, aonde Deus te colocar. E eu costumo dizer que quem não faz nada aqui, não faz nada em lugar nenhum do mundo. Não vem me dizer que quer ser missionário na China, se não consegue ajudar aqui a igreja local. Quando eu estava no Brasil, eu trabalhei em presídios, em hospitais, eu trabalhei em São Paulo, na Cracolândia, que vocês conhecem, eu trabalhei nas comunidades, em tantos lugares que eu fui para Foz do Iguaçu, trabalhar com muçulmanos em Foz do Iguaçu, antes de ir para fora. Então, o que acontece, a diferença é no tipo de preparo que precisamos. Porque quando estamos na nossa cultura, falamos a nossa língua, comemos a nossa comida, entendemos a cosmovisão do povo. Mas quando vamos para fora, temos que nos despojar e aprender a cosmovisão, a cultura, a língua, da onde nós estamos sendo inseridos. Por isso, irmãos, eu quero encorajar vocês a orar, a contribuir e a pregar o Evangelho, porque nós carecemos muito das orações de vocês, muito. A igreja perseguida, a igreja com medo, a igreja... Às vezes a gente pensa que o povo lá tem igreja também, mas eles temem pelas vidas deles, pelas famílias, pelos filhos, pelos netos. Então os missionários estão lá para fazer aquilo que muitas vezes a igreja local não tem coragem de fazer,
que nós não sejamos assim, que a gente possa ter uma visão de reino e dizer: Maranata, Senhor, eu vou dar tudo de mim, eu vou dar aquilo que eu tenho de melhor, orando, pregando e contribuindo, para que Jesus volte e o nome dele seja glorificado na face da terra. Amém, irmãos? Eu espero não ter usado muito do tempo de vocês, mas que vocês possam se sentir motivados a fazer aqui, a começar aqui aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas como igreja. E se o Senhor chamar você para ir para o outro lado do mundo, então que a igreja esteja pronta para receber essa vida, sabendo que foi o Senhor que chamou em primeiro lugar. E é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. Eu não sei se o pastor e o irmão Fernando estão lá. Pastor? Eu acho que perdemos o pastor e o irmão Fernando. Não, não. Não? Ai, que bom! Demorou, demorei a voltar, mas voltei. Não temos Olha, ninguém perdido, né, pastor? não, somos todo mundo achadinho. Graças a Deus. Olha, que bênção poder ouvir você, poder ouvir suas experiências e, sobretudo, perceber o seu coração, que deve ser, gente, o coração de todos nós. Às vezes você falou uma coisa muito interessante. É bem verdade que nós precisamos dessa definição, missionário. A gente fala missionário, a gente já entende muita coisa, mas na verdade a missão é de todos nós, né? A missão é sua, onde você está, e a nossa aqui, onde a gente está. Esse nosso Connect tem essa finalidade, gente. A gente se conectar com a obra de Deus como um todo. Ter uma visão de reino, uma visão que seja maior do que as nossas necessidades. Claro que nós temos, mas, gente, as coisas vão continuar acontecendo para a glória de Deus. E vão acontecer através da igreja. Você ouviu a palavra, você que ouviu a palavra aí, talvez seu coração esteja agora batendo junto com o coração dos missionários. Talvez você seja aquele que precisou ser colocado ali à força para ficar passando os slides ali. Talvez você tenha sido hoje altamente impactado. E eu creio no Senhor, que momentos como esse, do nosso Connect, tem sido uma bênção para a minha vida, tem sido muito edificante para mim, para a vida de muitos. Você que ouviu o chamado, esse chamado especial, para avivar o seu coração na pregação do Evangelho e na vivência de quem é luz e sal. Olha, que Deus abençoe a tua vida. Se Deus também avivou o seu coração para começar a orar pelos missionários, olha, a obra missionária começa com oração, e foi Deus que mandou orar, viu? Você vai orar ao Senhor da Seara para que Ele mande obreiros. Tem o campo, mas a obra começa com oração, essa coisa linda que a gente estava conversando, né? Deus nos fazendo cooperadores. Olha, e se seu coração se abriu também para contribuir, olha, deixa Deus te usar com o que você tem. Seus recursos, seu coração, sua fé. Costumo falar na igreja, todo aquele que já recebeu a Cristo como Salvador tem em si mesmo uma mensagem digna de ser pregada. Já falei isso várias vezes e repito. Deus colocou nos nossos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Está aqui. Abre tua boca, Deus vai encher. Seja
ousado, seja amoroso. Olha que coisa linda. Adianta você ficar falando que o perdido é perdido? Você é um perdido, você é um ímpio. Se alguém chegasse para mim, você é um perdido, eu ia falar, não, eu sou perdido mesmo, sou um monte de coisa, sou perdido, sou botafoguense, tenho um monte de defeitos. Mas e daí? O que você tem para me dizer? O que a gente tem para dizer é o evangelho, né? Uhum. É a boa Eu notícia que gostei. você Uhum. que ele falar. Ouve o que eles têm para falar, depois fala o que eles precisam ouvir. Que bênção conversar com você. Uma bênção muito grande, viu? Te conhecer, na verdade, te rever, né? Que você já esteve lá na Betel. Já. Te rever e ó, marcar para você estar lá. Você tem que estar lá com a gente também. Amém. Vai ser um E a gente prazer. quer participar da sua vida e ministério, quer estar junto de você, quer estar junto da sua igreja. Nós somos um corpo só, ainda mais com essa facilidade de sermos todos presbiterianos. Minha palavra de agradecimento Obrigada. pela, pelo que você trouxe aqui para a gente. Deus abençoe seu coração, sua vida, sua missão, seu ministério, seu aperfeiçoamento agora, seus Amém. estudos, para que você volte e volte a cada dia mais preparada, mais usada e mais ousada para a glória do nome do Senhor. Amém. Tá bom? Deus te Amém. abençoe. Eu Obrigada, queria, pastor. aproveitando aqui essa oportunidade que eu tenho, representando muita gente, quero orar pela sua vida, Amém. para Deus usar você poderosamente. Porque, olha, hoje à noite Deus usou você. Que bênção. Foi Glória a Deus. uma bênção muito Glória a grande. Deus. E eu Amém. quero Deus é orar com bom. você e por você. Senhor Deus querido, nós queremos orar agora pela vida da tua serva e nos unir com ela no coração, nos unirmos com ela na necessidade do trabalho, nos unirmos com ela na visão, que é a tua visão, que é a visão do reino de Deus, que não é fracionada. Há pessoas que pensam que é, mas não é. Nós somos um, e a Bíblia fala, a palavra de Deus nos ensina que nós somos um corpo. O Senhor nos ensinou isso a respeito dessa nossa unidade orgânica maravilhosa, num corpo cujo cabeça é um só, é Cristo Jesus, o Senhor. Muito obrigado. Queremos crescer para a glória do teu nome. E nesses tempos que parecem nos tempos do fim, que sejamos uma bênção para as nações, uma bênção para as ruas, para as cidades, para os condomínios, para as vidas. Usa-nos, prepara-nos, Senhor, e fala ao nosso nós agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida, Denise. Amém. Obrigada, pastor. Foi uma honra, um prazer estar com vocês, viu? Não vai parar por aqui, não. A gente vai estar mais junto. Que maravilha. Você ouviu aí? Que testemunho maravilhoso, né? E como é bonito, tem sido bonito o Connect. Outro dia nós recebemos aqui uma irmã, Stephanie. Stephanie vai em outro canto lá na África, vai construir casas, fez curso de pedreira. Ela faz casas. O outro irmão veio aqui e nos falou que está fazendo filmes. Ele é cineasta. Que maravilha. Outro irmão nos falou lá do Zimbábue. O irmão nos falou do Paraguai. Que coisa linda, a gente está se conectando. E o nome de Deus será exaltado, porque é isso que Deus quer. É maravilhoso quando o povo de Deus está em união. É como óleo precioso que desce pela cabeça, desce pela barba de Arão, como o orvalho do Hermon que desce pelos montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. União, unidade, comunhão, ali o Senhor ordena a bênção.
Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te avive, te dê graça. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a unção e o consolo do Espírito Santo sejam sobre vocês e sobre todos aqueles que amam de coração a obra do Senhor, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe a sua vida.